Bom dia, meus irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Aqui quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Espero que ao receber essa mensagem, essa aula, você esteja muito bem, né? Eu penso que em breve nós estaremos juntos novamente. As coisas já estão caminhando para que a gente possa ter novamente os cultos em nossas igrejas. Em breve isso já vai acontecer. Eu creio. Eu penso que você também crê nisso, não é verdade? Muito bem. Aos nossos amigos que também nos assistem de outras igrejas, ou até mesmo aqueles que não são cristãos, mas que nos seguem, está conosco aqui nessa aula, quero agradecer muito a sua presença, que Deus te abençoe, te guarde e seja sempre contigo. Amém? Muito bom. Pessoal, estaremos dando continuidade, então, hoje, à lição de número 6 da nossa revista, que fala exatamente sobre culpado ou inocente, né? Vamos falar hoje sobre o que Paulo, né? A revista aqui fala sobre Paulo, o que Paulo está falando, então, sobre a justificação. Isso mesmo, você já ouviu falar? Pois é, somos justificados em Cristo. E eu quero, então, que você me acompanhe na leitura que irei fazer agora, dos textos sugeridos pelo nosso autor, que está lá em Romanos, capítulo 3, o primeiro. Vou colocá-lo aqui na tela para que você possa acompanhar comigo. Ok? Romanos, capítulo 3. Vou colocar ele aqui. Olha ele aí. Né? Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao versículo 24, depois nós faremos as demais leituras. Né? Diz assim, então, a palavra de Deus. Romanos, capítulo 3, os versos, primeiro verso aqui, 21 ao 24. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo. Esse é o primeiro texto, então, sugerido aqui. O próximo texto está lá em Romanos também, capítulo 5, versos de 1 a 9, e diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a esperança, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bem alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém. O último texto sugerido está lá em Romanos também, capítulo 8, os versos 28 a 30. Né? Diz assim, então, o texto: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para seres conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou.
e aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Muito bem, esses foram, então, os textos que o nosso autor sugeriu aqui para a nossa lição de hoje, né? Para a nossa revista de hoje. Irmãos, nós estamos falando, então, hoje sobre justificação. Exatamente, né? A justificação. E nós sabemos que a justificação foi pregada por Paulo. Paulo, mais do que nunca, ele deixou claro o quanto nós, como filhos de Deus, somos justificados por Cristo. Nos textos que nós acabamos de ler, nós vimos isso. É lógico que esse texto, né, ele nos permite ter maior clareza sobre aquilo que fora dado a nós, a salvação através de Cristo. E é importante saber que, por causa da justificação, nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, mas somos salvos pela graça de Deus, né? Então, há uma observação importante a ser feita aí, né? E o autor deixa também isso muito claro aqui, né? Cremos que a justificação, ou como nós também podemos chamar de absolvição, né? Estou lendo na revista, tá, irmãos, esse texto, vem pela fé, sem a necessidade de uma instituição e de um clero, né? Ou seja, de uma igreja por trás. A igreja é o ajuntamento, é onde nós podemos estar lá louvando e agradecendo o nome do Senhor. Mas a igreja é cada um de nós, né? O templo é o local que nós nos reunimos, mas a igreja somos nós. Então, nós não dependemos de um grupo de pessoas para sermos salvos, de um clero, de líderes para sermos salvos. Nós somos salvos e justificados em Cristo. Tá? Então, assim, ele até compara, diferentemente da Igreja de Roma, que afirmou, né, que afirma que seu papel é como ministradora da salvação. Pois é, a Igreja Católica acredita que a Igreja é a ministradora da salvação. Não. Paulo e a palavra de Deus afirmam que Cristo nos salvou e nós somos, né, os administradores da nossa salvação. Isso é individual, isso não é da igreja, isso é nosso, nós que somos, né, de fato, salvos por aquilo que nós optamos por fazer, né, que foi aceitar a Cristo como Salvador. Amém? Muito bem. Irmãos, mas o que seria então a justificação? Pois é, a justificação, ela vem, o autor declara até aqui, né? Ele fala assim, como o termo coloca para a gente o termo hebraico, né? Justificação é o ato de justificar, né? Ou seja, de você se justificar. No hebraico seria o termo chamado de tesadak, que significa tornar reto. Mas no grego já é um termo diferente, que ele chama de dikaio, ou seja, um sentido de absolver. Então, em termos gerais, né, a palavra justificação passa a ser como alguém tornando-se reto diante de Deus, ser absolvido. Isso mesmo. Nós precisamos ser absolvidos, né, por Deus. Ok? Nós precisamos ser absolvidos. E é importante lembrar, na lição de domingo passado, eu citei isso aqui. Deus estende a mão para nós. Ele quer nos salvar. Mas, para isso, nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados. Nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos aceitá-lo. Lembrando que foi Ele que nos procurou. É isso? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Pois é. Então, é em cima disso que a palavra se confirma na nossa vida. Nós, de fato, precisamos nos justificar, ser absolvido por Deus. E essa absolvição, ela vem exatamente por esse caminho, né? Por Jesus Cristo. Então, como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente, né? Como que isso pode acontecer? De que maneira que isso pode acontecer? Não foi? E aí a gente encontra essa primeira resposta no texto que nós acabamos de ler aqui de Romanos, né? Quando nós olhamos para o texto
e vimos aqui em Romanos, capítulo 3, 23, né? Deixa eu abrir aqui a tela para mostrar para os irmãos. Né? Ó, Romanos 3, 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós encontramos, né, de cara como pecadores, nos encontramos como pecadores e precisamos alcançar a absolvição. E aqui nós vemos isso daqui, ó quanto nós somos pecadores. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por causa disso, que nós devemos entender qual é o caminho que Deus tem separado para nós. Agora, como que nós, então, podemos ser absolvidos? De que forma nós podemos ser absolvidos? Muito bem. O pastor, então, né, ele explica isso aqui na lição, e ele fala primeiro sobre no contexto teológico. E eu vou ler para os irmãos o que na teologia isso significa, essa absolvição através da justificação. Ele diz assim, é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, a base não de suas próprias obras. É bom lembrar isso, nós não somos salvos pelas obras, mas do representante obediente à lei, que derramou o seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Porque poderemos voltar a esta definição e revê-la em outras vezes. Mas, agora, o que a palavra de Deus coloca para a gente? E aí vamos ler a palavra de Deus aqui, quando ele, em Romanos 3, 23, em que ele coloca para a gente exatamente esse exemplo, então, né? Esse exemplo. E ele diz assim, em Romanos 3, 23, aqui, ó, né? Ele diz que aqui nós não fomos, nós como pecadores, depois nós fomos justificados gratuitamente pela graça. Não é isso? E aí, a partir daqui, a gente passa, então, a ter em Jesus Cristo exatamente uma mudança de vida, né? Uma necessidade de a gente retornar ao primeiro amor. Então, é importante que a gente lembre o quanto, de fato, nós somos justificados. Né? E aí, eu vou abrir para os irmãos aqui, dá licença que eu vou pegar a Bíblia aqui, só para a gente ter uma noção. Em Romanos, também no capítulo 3, do versículo 26, né, ele diz assim, ó, diz assim a palavra de Deus aqui. Romanos 3, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo. Não é bom, irmão? É muito bom, né? A gente poder ter a certeza de que em Cristo nós seremos justificados. Uma vez que a gente aceite a Ele, uma vez que a gente opte por Ele, uma vez que a gente esteja no caminho, né, seguindo aquilo que Ele deixou aqui para nós. Então, a partir daí, a gente passa a obter essa justificação. Outro texto importante que fala o quanto nós fomos justificados, né, e como nós podemos ser justificados, como é que um pecador pode ser salvo, como, de que forma? E está aqui também em Romanos 4, versículos de 5 a 8. E ele diz assim, mas ao que não trabalha, né, porém crê que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Né? E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a que Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Está vendo? Então, nós exatamente encontramos aqui a justiça de Deus e a justificação. Né? Deus, através da sua graça,
justificando o pecador, né? Exatamente por a opção que ele fez em seguir a Cristo, né? E aí, a partir daí, pela sua graça, por sua paciência, ele nos justifica. Então, o homem, por si só, não consegue se justificar. Ele não consegue ser salvo. Ele depende da graça de Deus, depende do amor de Deus, depende da absolvição de Deus. E esse caminho passa a ser, então, traçado a partir do momento em que ele aceita Cristo e aceita as condições que a palavra de Deus também coloca, né? Ele passa, então, a crer, a acreditar, a confiar em Deus para a salvação da sua vida. Então, Deus o absolve quando ele crê em Jesus Cristo. É assim que funciona, né? Então, é muito importante saber disso, né? Ou seja, não é um favor que Deus está fazendo, né? Mas é pela graça, por ele nos amar, por ele estar conosco, por ele querer resgatar o seu filho, né? E os seus filhos, melhor dizendo, né? E aí nós deixamos de sermos criaturas para sermos, como Paulo diz, filhos por adoção. Então, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, a gente começa a perceber exatamente a importância de nós nos entendermos como pecadores. E diria até, irmãos, de acordo com a classificação aqui colocada sobre a definição de justificação, nós somos réus. É verdade. Nós somos réus. Nós passamos agora para um estado de absolvição. Porque, como pecadores que somos, né, antes de Cristo, nós estamos o quê? Condenados. São os réus que são condenados. Então, nós estamos condenados, mas quando Cristo vem e nos absolve, quando Cristo vem através pregando seu amor e nós o aceitamos, essa absolvição passa a fazer parte da nossa vida. E nós, então, passamos de réus a serem o quê? Filhos por adoção. Irmãos e amigos, nós passamos a ver nitidamente o grande amor de Deus para conosco. Em Romanos 5,18, ele deixa muito claro esse amor para conosco. E diz assim a palavra de Deus: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Irmãos, o pecado entrou no mundo por Adão, por um homem. E por um homem está também sendo retirado, né? Que é Jesus Cristo. É isso que Paulo fala aqui em Romanos. Então, quando nós olhamos isso e vemos que a justificação é o perdão de Deus para os nossos pecados, né? Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Amém? Pois é. A ideia de que exatamente esse culpado diante de um tribunal, mas é declarado inocente, principalmente pela justificação, né, que nós vemos na palavra de Deus, né? Como já lemos aqui em Romanos 4, de 5-8, quando ele fala exatamente sobre essa aplicação da graça de Deus. Não é verdade? Pois é. E Deus, irmãos, deixou de ser juiz por causa disso? Não. Deus não deixou de ser juiz e nós não deixaremos de ir a um tribunal no final, no nosso julgamento, quando a gente morrer e que Deus, de fato, for fazer, então, o grande julgamento da humanidade, né? Então, essa é uma outra questão importante aí. Existe a figura de um tribunal, sim, né? Mas a vinda de Cristo é a expressão máxima da graça de Deus. Então, não significa que ele não vai nos julgar. Ele vai nos julgar, né? Mas, pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Olha aí que coisa. É importante lembrar que, uma vez que nós estamos seguindo a Cristo, Cristo passa a ser esse padrão, porque a partir dele é que nós vamos, né? É verdade? Então, é importante nós olharmos para Cristo,
seguirmos os seus passos, porque é através daí que Deus vai nos julgar. Uma vez salvos, né, em Jesus Cristo, né, a gente passa a seguir as orientações, a seguir os padrões de Deus, né? E aí, assim, nós vamos, não tem como, nós vamos comparecer diante de um tribunal, mas lá teremos um advogado, que é Jesus Cristo, né? Então, nós não seremos mais julgados como aqueles pecadores que não aceitaram a Cristo, né? Apesar de sermos pecadores ainda, nós somos redimidos, porque o Espírito Santo nos constrange e nós nos arrependemos dia a dia dos nossos erros, dos nossos pecados e nos colocamos mediante a Deus para que Ele, então, nos perdoe. Então, agora, isso não pode ser um vício, isso não pode ser eu faço aqui, peço perdão ali, faço aqui, peço perdão ali, porque Deus vai... Não, não. Porque nós já passamos da fase da ignorância. Nós sabemos como as coisas funcionam e é isso que nós devemos estar antenados. Nós sabemos como as coisas funcionam, porque o Espírito Santo está em nós. Então, temos que ter muito cuidado para não ficarmos barganhando essas coisas, né? Outra coisa importante, a justificação trará alguns efeitos. Quais efeitos são esses? Bom, todo justificado, o primeiro de todos é o livramento da condenação. Então, uma vez justificados, nós estaremos livres da condenação. E como é que a Bíblia nos garante isso? Está aqui, vou abrir o texto para os irmãos, né? Em Romanos, capítulo 8, os versos 31 ao 39. Diz os efeitos da justificação. Então, o primeiro de todos é nos livrarmos da condenação. Então, ele diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós somos justificados aí, irmãos. Justificados por Deus a partir daí. Uma outra coisa importante aqui, ó, uma vez justificados, é dar-nos a paz. Não é verdade? Então, está aqui o texto, ó. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo. Em todo aquele que crê, né, nela não será confundido. Pois é. E aí nós encontramos, né, exatamente a justificação em Cristo, porque Israel, né, tentou justificar pela lei e não conseguiu. Então, nós vamos perceber nitidamente isso aí, né? Ou seja, nós encontramos aqui, né, a justificação. Olha só, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, nós seremos livres das condenações, uma vez que somos salvos em Cristo. Não é isso? Muito bem. E a partir daí, nós vamos observando cada vez mais o quanto a palavra de Deus traz para a gente de reforço. Outra coisa, Cristo nos dará o quê? A paz. Olha aqui Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é verdade?
uma vez justificados em Cristo, temos paz. Uma outra coisa importante quando cremos também em Cristo, né, é que quando cremos em Cristo, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecados, né? Então, nós vamos exatamente entender esse conceito que nós vimos aí, que está aqui em Romanos 5, de 1 a 11. Né? E aqui está o 9, né? de 5, de 1 a 9, que fala, ó, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, a esperança, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, de 1 a 9. E aí, lendo mais os dois outros versículos, que ele diz assim, 10 e 11. Porque se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha só que legal. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, irmãos, o que nós encontramos aqui? Exatamente, né, o perfil, né, ou seja, a visão de Deus para com aqueles que ele justifica. Então, Deus justifica todos nós. Deus traz para todos nós exatamente este consolo. E você precisa ter claro na sua mente esse consolo também. Porque Deus nos justifica o tempo todo. Deus está conosco o tempo todo. Né? E o terceiro é produzir em nós o desejo da santificação e de abandonar o pecado. Né? E aí, irmãos, a gente vai vendo exatamente como Deus faz as coisas. Então, se eu fui perdoado, tudo bem? Posso continuar pecando? Não. Lembra que eu falei? Temos que ter cuidado com isso, porque nós não somos mais ignorantes, nós não vivemos mais com essa ignorância da salvação. Agora nós estamos em Cristo, somos salvos nele e conhecemos a sua palavra. Então, para isso, não brinque com essas coisas, porque isso é sério. A mão de Deus pode pesar sobre você. Né? Então, Deus justifica os nossos pecados em Cristo. É em Cristo, irmãos, que ele justifica os nossos pecados. Né? Sobre a cruz que ele joga os nossos pecados. Você pode ver isso lá em Isaías 53, de 4 a 11. Né? E ele vai exatamente explicar isso lá. Por isso que nós somos justificados em Cristo. Nós somos justificados nele. E todas as vezes que nós nos justificamos nele, né, Deus, então, nos justifica também. Então, outra coisa, Isaías 64, versículo 6, diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Né? Ou seja, aquele pano que as mulheres usavam na época para o seu período lá de fertilidade. Né? Então, ou seja, é importante lembrar isso. Né? Esses trapos de imundícia era isso. Então, nós devemos lembrar sempre dessa questão de como nós somos justificados em Cristo. E o tempo todo. E a nossa justiça não serve, é a justiça de Deus que importa. E é nisso que ele nos chama a atenção aqui. Ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. Entendeu isso? Não é o pastor que te justifica, não é o padre que te justifica, não é o teu líder religioso que te justifica, é Cristo. É isso que a gente tem que lembrar.
É isso que a palavra de Deus coloca para nós, né? É uma experiência pessoal, né, que cada um deve ter com Deus. Então, não esqueça isso, irmãos, tá bom? Não esqueça, a nossa justificação vem com Deus, na nossa experiência com Cristo. E nós somos mais do que justificados nele, né? Então, eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte: em Cristo somos perdoados, né? Em Cristo, Deus nos declara inocentes. Romanos 8, versículo 1, diz assim, ó, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Pois é isso. Então, que nós sejamos justificados em Cristo, que nós estejamos atentos a isso, não acredite em outras coisas que estejam fora desse contexto. Cristo é o que nos justifica. E Deus nos ama tanto que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Que nós possamos ter essa certeza cada dia mais, porque Cristo morreu por nós. Um inocente morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Então, uma vez que nós estávamos condenados na nossa vida, fomos absolvidos em Cristo Jesus. E através desta absolvição, um dia estaremos juntos nos céus. Amém? Deus os abençoe, Deus possa enriquecer a sua vida e te trazer paz. Que nós possamos nos encontrar em breve. Para mais um momento como este. Fique em paz e até a próxima.